Pessoal, tudo bem? Bom, neste vídeo nós vamos relembrar três importantes propriedades dos materiais, que são elas: densidade, temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Mas antes de ir a elas, temos que relembrar qual é a diferença entre uma propriedade geral e uma propriedade específica. Basicamente, uma propriedade geral é aquela que não nos ajuda, não nos permite identificar o material. Por exemplo, a massa e o volume. Então, se a gente pega dois materiais diferentes e tenta diferenciá-los por sua massa ou por seu volume, a gente não vai conseguir, porque eles podem apresentar os mesmos valores. E para serem diferentes, eles precisam se diferenciar em suas propriedades. Já as propriedades específicas são aquelas que nos ajudam a identificar e diferenciar os materiais. Então, é a partir delas que a gente consegue entender, por exemplo, por que se utiliza plástico duro no para-choque do carro ao invés de vidro, por que se utiliza vidro no para-brisa do carro ao invés de plástico duro, por que se utiliza alumínio ou algum outro tipo de metal para fazer panelas e por aí vai. Então, as propriedades específicas, elas são importantes nesse sentido. E as três propriedades que eu mencionei no início do vídeo, temperatura de fusão, temperatura de ebulição e densidade, são o foco desse vídeo, tá? Então, vamos começar com a densidade. Bom, a densidade, por definição, é uma relação entre a massa e o volume. Então, pegando a massa, dividindo pelo volume, a gente tem o valor da densidade. Eu coloquei aqui uma setinha mostrando que a unidade de massa, que é o m, é gramas, geralmente. A unidade de volume, que é o v aqui, geralmente é ml ou mililitro. E, portanto, a densidade tem como unidade gramas por mililitro. Então, essa é a definição operacional de densidade, certo? Mas para que serve a densidade? A densidade, pessoal, ela serve para explicar o fenômeno da flutuação. Ou seja, quando a gente joga um bloco de madeira na água, ele vai flutuar. Por outro lado, se a gente joga uma pedra pequena, ela vai afundar. Então, por que isso acontece? Por causa da densidade. Então, objetos mais densos do que aqueles que foram testados, eles vão sempre afundar no material testado. Já objetos menos densos do que o objeto testado, eles vão flutuar no objeto testado. Então, se a gente mistura, por exemplo, óleo e água, eles não se misturam, só que o óleo fica em cima e a água fica embaixo. Isso mostra para a gente, de acordo com a definição de densidade, que o óleo ele é menos denso que a água, porque ele flutua, então ele é menos denso, e a água ela afunda, porque ela é mais densa, certo? E para fechar essa parte, a gente diz que a densidade é uma propriedade específica que permite identificar e diferenciar os materiais, ok? Agora vamos para a temperatura de fusão e temperatura de ebulição, que a gente geralmente estuda juntos. Bom, então, quando a gente fala de temperatura de fusão e de ebulição, a gente logo de cara tem que lembrar dos estados físicos da matéria, que são sólido, líquido e gasoso, e que para mudar de estado físico, ou a gente aquece ou a gente resfria o material, certo? Então aqui eu coloquei dois gráficos, duas situações que vão representar o aquecimento. Nesse primeiro gráfico, ele representa o aquecimento de uma substância pura. Então vamos acompanhar aqui no gráfico, pessoal, desde o início, na parte em laranja. Então, até o tempo de 1 minuto, então o tempo em função da temperatura, tá? No tempo de 1 minuto, o material se encontra no estado S, significa sólido, tá? Depois de 1 minuto, o sólido ele começa a passar para o líquido. Então, existem os dois estados físicos ao mesmo tempo nesse período de tempo aqui, de 1 a 2 minutos. Sólido mais líquido, que é quando o gelo, por exemplo, está derretendo, tá? Pensando aqui que a substância pura é a água. Depois de 2 minutos de aquecimento, todo o material que estava sólido se transformou em líquido. Isso até o tempo de 6,5 minutos. Chegando nesse tempo de 6,5 minutos, até
8 minutos, o líquido começa a se transformar em vapor. Depois de 8 minutos, o líquido se transforma totalmente em vapor. O que eu quero que vocês observem aqui? Que existem duas faixas onde a temperatura ela se mantém constante, ela não varia, que é a faixa onde existe sólido e líquido e a faixa onde existe líquido e vapor. Como que é o nome do estado físico quando o sólido muda para o líquido? Fusão. Então, nesse caso aqui, nós temos a faixa de fusão e a temperatura relativa a ela é chamada de temperatura de fusão. Nesse caso, é 0 graus Celsius. Então, em 0 graus Celsius, essa substância pura, ela tem a temperatura de fusão dela definida. Já a temperatura onde ocorre a mudança do estado líquido para o estado de vapor é 100 graus. Essa é a chamada temperatura de ebulição. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, a temperatura de ebulição, ela se mantém constante no início de 1 minuto e no término de 2 minutos. Já a temperatura de ebulição se mantém constante no início de 6,5 minutos e no final de 8 minutos. Então, este é um gráfico característico de uma substância pura. Ele vai apresentar temperaturas de fusão e ebulição constantes. Por outro lado, nós temos as misturas. As misturas, que diferença que vai ter no gráfico das misturas? Na faixa de fusão, ela não vai ser uma faixa constante, de temperatura constante. Ela vai ser uma faixa de temperatura crescente, como vocês estão vendo aqui. Olha lá, de 1 a 3 minutos, a temperatura está variando de menos 3 até 5 graus Celsius. E o sólido se transforma em líquido, da mesma forma. Só que aqui ela não é constante como lá na substância pura, ela é crescente. Depois de 3 minutos, todo o material se transformou em líquido, toda a mistura se transformou em líquido, até chegar em 7 graus Celsius. Perdão, 7 minutos. Em 7 minutos, olha lá, a temperatura se mantém em 97 graus Celsius. Ao final da ebulição, que é 8,5 minutos, a temperatura chega a 100 graus. Então, o que a gente pode concluir desse gráfico de uma mistura, do aquecimento de uma mistura? Que a temperatura de fusão ela é variável, tendo um tempo inicial de 1 minuto e um tempo final de 3 minutos, e a temperatura de ebulição também é variável, tendo um tempo inicial de 7 minutos e um tempo final de 8,5 minutos. Então, é isso que eu quero que vocês guardem, pessoal, que quando a gente compara uma substância pura e uma mistura, em relação ao aquecimento, a gente vai perceber que numa substância pura ela tem a temperatura de fusão e ebulição constantes. Já uma mistura, ela tem a temperatura de fusão e ebulição variável. Então, basicamente é isso que eu quero que vocês guardem. E uma coisa importante, toda vez que vocês forem resolver aqueles exercícios da lista que eu passei para vocês, o que vocês têm que pensar? Vocês têm que pensar que ele vai perguntar geralmente, a 25 graus Celsius, qual é o estado físico da água? Então, o gráfico da substância pura água é mais ou menos esse daqui, tá? Então, a 25 graus Celsius, aonde está 25 graus Celsius aqui? Está entre 0 e 100 graus, está mais ou menos aqui. Então, quando a gente faz a relação, a ligação com o gráfico ali em laranja, qual que é o estado físico que aparece? Líquido. Então, toda vez que a temperatura pedida no exercício estiver entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, a substância vai ser líquida. Se estiver abaixo da temperatura de fusão, a temperatura vai ser sólida. Se estiver acima da temperatura de ebulição, a temperatura vai ser vapor. Né? A temperatura não, né? O estado físico, perdão. O estado físico da substância vai ser vapor. Certo? Isso vale também para as misturas, tá? Abaixo da temperatura da faixa de fusão é sólido, entre a fusão e a ebulição é líquido e acima da faixa de ebulição é vapor. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que tenha ajudado, que esse vídeo ajude vocês a resolver as listas e a resolver a atividade avaliativa que eu passei. Tudo bem? Um abraço, até mais.